Thiago Almada posta foto treinando em Ibiza, na Espanha, enquanto o Flamengo aguarda a definição até sexta-feira. Clube rubro-negro mantém atacante Luiz Henrique do Zenit como plano B. Negócio fechado. Mengão encaminha a contratação de joia do Cuiabá e da seleção brasileira. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quarta-feira para você e para toda a sua família. Não temos jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo só entra em campo domingo contra o Vitória, porque estão acontecendo as oitavas da Copa do Brasil. Inclusive ontem o Atlético Mineiro se classificou ao vencer o Juventude lá em Caxias do Sul por 1-0 e o Santos de Neymar venceu o Remo lá em Belém do Pará também por 1-0. A gente tem aí alguns jogos hoje, Copa do Brasil, jogo da volta aí das oitavas de final, tem Vasco e Fluminense, tem Palmeiras e Fortaleza, e tem os outros jogos aí, né, da rodada. Enquanto isso, o Flamengo se prepara para enfrentar o Vitória e logo depois o Cruzeiro nos dois jogos das oitavas da Conmebol Libertadores da América. Técnico Leonardo Jardim tem todo o grupo à disposição e hoje tem mais uma atividade acontecendo no CT Jorge Elao Ninho do Urubu. O treinador português terá mais 3 dias de preparação antes do duelo contra o Vitória no dia 9, próximo domingo, no Maracanã, Dia dos Pais. Bom, vamos falar aqui de mercado da bola, porque o Flamengo segue trabalhando aí, né, em 3 frentes no mercado, além do Thiago Almada, um atacante e um ponta. Esse ponta é considerado um plano B, caso o Flamengo não consiga fechar a contratação do Thiago Almada. Esse jogador é o atacante Luiz Henrique do Zenit. Porém, é muito complexo. Por quê? O Flamengo continua travado, né, de mãos atadas, aguardando uma definição do Thiago Almada antes de dar aí o próximo passo no mercado. A prioridade continua sendo o meia argentino, porém o Flamengo não pretende aumentar a proposta, ou seja, esticar a corda, entrar em leilão, e estipulou o prazo, como a gente falou no vídeo de ontem. O prazo é até sexta-feira. Enquanto ainda não tomou a decisão, o meia argentino segue em Ibiza, na Espanha, realizando atividades. Ele vem apurando aí a parte física, inclusive postou foto através de suas redes desse treinamento. Ele está de férias, mas está treinando porque ele precisa se reapresentar ao Atlético de Madrid até o dia 10. Se até lá ele não definir o seu futuro, não escolher entre Flamengo e River Plate, ele vai acabar ficando numa situação desconfortável no clube espanhol, porque o Simeone já falou para ele procurar um clube, ele não vai ter regularidade lá no Atlético de Madrid, porém ele está demorando aí a tomar essa decisão. Nenhum dos dois clubes, nem Flamengo e River, acordaram nada com o Atlético de Madrid, porque estão aguardando o jogador. O Atlético de Madrid continua também fazendo a mesma coisa, aguarda uma posição final do Thiago Almada. Caso o Flamengo não avance com o meia argentino, a diretoria passará a intensificar aí as investidas em Luiz Henrique do Zenit, com quem mantém conversas há bastante tempo. Embora o técnico Leonardo Jardim prefira um meia com características do Almada, o Flamengo vê aí no atacante uma alternativa para reforçar aí a ponta direita. As especulações envolvendo Luiz Henrique, José Boto confirmou quando desembarcou na última terça-feira aqui no Rio e disse que o Flamengo trabalha com mais de uma alternativa nesta janela de transferências. O Flamengo não se fixa só em um jogador, joga às vezes em vários tabuleiros, afirmou aí o português. O Thiago Almada ainda não decidiu a vida dele, tem proposta do Flamengo e tem proposta também do River Plate, mas essa decisão ainda não aconteceu. Vamos ver se essa semana teremos aí uma resolução, né, do caso Thiago Almada. Bom, vamos falar de um negócio fechado, né? O Flamengo encaminhou a contratação de Ayran
né? Ele que é atacante do Cuiabá, considerado aí um dos nomes mais promissores da sua geração. Os clubes já acertaram tudo na última terça-feira e aguardam aí a troca de documentos para a assinatura. Com apenas 17 anos, ele se tornou o mais jovem a marcar na história da equipe matogrossense e a contratação foi encaminhada por 6 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atacante. A multa rescisória era de 10 milhões de reais, valor que o Flamengo estava disposto a pagar. Porém, nas negociações, houve um pedido do Cuiabá para manter uma porcentagem do atleta. Além do Flamengo, mais equipes da Série A sondaram a situação da joia, mas o Mengão sempre esteve à frente nas negociações. Recentemente, Ayran foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-17 para a próxima etapa de preparação para a Copa do Mundo da categoria. Ele está entre os 25 atletas chamados pelo técnico Carlo Eduardo Patetucci para os amistosos entre Venezuela e Paraguai, que serão realizados aí, né, na Granja Comari. Aos 17 anos, 5 meses e 29 dias, Ayran se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo Cuiabá na equipe principal, ao garantir a vitória por 1-0 sobre o América Mineiro pela Série B do Brasileirão. Natural de São Gonçalo, aqui do Rio de Janeiro, criado no bairro Barreto, em Niterói, Ayran começou a dar os primeiros passos no futsal aos 7 anos, depois migrou para o campo, passou rapidamente pelas categorias de base do Fluminense e aos 12 anos chegou ao Botafogo, onde foi artilheiro e conquistou a Taça Guanabara Sub-13 e permaneceu até o fim de 2024. Com a dispensa do clube carioca, o atacante chegou a realizar um período de avaliações no Flamengo, antes de retornar ao Rio de Janeiro para uma nova etapa de testes, recebeu uma ligação que mudaria o rumo da sua carreira. Thiago Agrípio, ex-coordenador das categorias de base do Flamengo e atualmente no Cuiabá, já conhecia o jogador e articulou sua chegada ao clube matogrossense em março de 2025. Tá aí o Flamengo, né, acertando a contratação de mais uma joia, de mais uma promessa, o atacante Ayran, o jogador mais jovem a marcar pelo Cuiabá, é sempre convocado pela seleção de base, a seleção Sub-17, e a gente aguarda aí, né, os próximos passos, que ele se dê muito bem na base, que o Flamengo saiba fazer essa transição aí para os profissionais, porque a base, como eu sempre falo aqui, não tem jeito. É o futuro de todo o clube. Então, que o garoto possa evoluir aí e muito mais. Bom, eu estava dando uma olhada aqui nas fotos, né, do Thiago Almada. Ele, inclusive, publicou aí nas suas redes o treinamento que ele está fazendo lá em Ibiza para apurar a parte física, né? Todo mundo sabe que a seleção argentina chegou à final da Copa do Mundo, né? O Almada não entrou, aliás, ele perdeu a posição de titular nas rodadas decisivas, né? Rodadas de mata-mata da Copa do Mundo. O Scaloni resolveu deixá-lo no banco, ele acabou se desvalorizando, né? Isso aí foi bom tanto para o Flamengo e para o River, que quer a contratação dele, porque não despertou interesse de nenhuma equipe da Europa. Porém, ele agora está aí apurando a forma física, né? Todos os jogadores receberam férias após a final da Copa do Mundo, né? Os argentinos e também os espanhóis, e agora ele está aí nesse processo para readquirir a parte física e definir o seu futuro. A gente pode ter uma atualização aí a qualquer momento sobre essa situação do Thiago Almada. Vamos aguardar. O Flamengo esticou o prazo, né? O prazo era até anteontem, até segunda-feira, e agora o prazo passou a valer até sexta-feira. Vamos acompanhar e aguardar para ver se realmente vai rolar o match entre Flamengo e Thiago Almada. Bom, se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais aí os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Vou deixar aqui embaixo, no comentário fixado, tudo sobre o nosso shopping do Rafla. Você pode adquirir o seu produto sem sair de casa, sem enfrentar fila, na palma da sua mão. Escolhe o produto, coloca os seus dados, realiza o pagamento, entrega em todo o Brasil. São as maiores lojas de e-commerce do país. E duas coisas acontecem quando você compra aqui. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. E a segunda é que qualquer produto adquirido aqui no shopping do Rafla, você dá uma moral aqui para o nosso canal. Então o link está aqui no comentário. Aliás, tem o nosso canal gratuito de dicas e ofertas exclusivas das maiores lojas de e-commerce do país. Eu volto ainda nesta quarta-feira
com muitas informações e novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. O Flamengo segue a preparação para encarar o Vitória no próximo domingo e 3 dias depois tem um jogo importantíssimo contra o Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores da América. O primeiro jogo em Belo Horizonte. O Flamengo decide em casa, decide no Maracanã por ter feito a melhor campanha. Um grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!